Troca de jogadores entre Goiás e Mirassol. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre o interesse do Mirassol em comprar em definitivo o Edson Carioca, algo que pode sim acontecer nos próximos dias. Qual é esse valor que existe, né, uma multa, uma opção de compra dentro do contrato do Edson Carioca para a sua permanência definitiva lá no interior paulista e, por que não, analisando alguns jogadores já agora, nesta metade do ano, alguns atletas que não vêm jogando com tanta frequência lá no Mirassol, pensar em uma troca, jogadores com valor de mercado semelhantes, por exemplo, ao do Edson Carioca, que poderiam, no meu entendimento, ser boas opções para o elenco do Goiás no transcorrer da Série B. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, trazer os detalhes em relação a essas informações, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e vendo o seu carro em flash com a Flashcar. Você que tá me vendo na geladeira. Você que tá me vendo na caixa de salgado. Você que tá me vendo embaixo do capô do carro, eu só queria te dizer que aqui na Flashcar nós vendemos o seu veículo em até 60 minutos. Não perca seu tempo, corre e entre em contato com a gente que será uma honra te atender. Localizado no setor Bueno, a Flashcar facilita muito a sua vida na hora de vender o seu carro. Nunca foi tão fácil, proposta em até 60 minutos, sem complicações, avaliação do seu veículo, você concordando, é o dinheiro na hora, à vista, no pagamento via Pix. Você pode inclusive agendar a sua avaliação 100% gratuita, com horário reservado, para você não perder tempo com a Flashcar. Vou deixar todos os detalhes aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do WhatsApp como também no Instagram. Veículos de todos os anos e modelos, venda em um flash e receba o dinheiro na hora com a Flashcar, o link na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o Goiás e também o Mirassol, um jogador em comum que vem chamando muita atenção na Série A do Brasileirão, que é o Edson Carioca, ponta esquerda de 28 anos de idade, que desde que chegou ao Mirassol jogando apenas a Série A, soma 2 gols e 2 assistências em 10 aparições, e não só isso, é um jogador de fato muito regular, caiu um pouquinho de rendimento nesses últimos 3 jogos, mesmo assim não deixa de ser uma boa peça nesta primeira divisão. Algo que já havia acontecido no ano passado, né, pelo Juventude, na Série A, mesmo não sendo um titular absoluto, desde que chega no clube na metade do ano, conseguiu sim agregar. E pelo Goiás foi muito mal, né? Se a gente pegar, por exemplo, as partidas que ele teve no Campeonato Goiano, enfim, eu não lembro assim de nenhum jogo do Edson Carioca minimamente aceitável, sabe? De um ponto que consiga carregar a bola, tentar chegar até a linha de fundo, fazer um drible, um cruzamento. Para mim, assim, talvez o pior jogador que a gente tenha visto vestir a camisa do Goiás nas últimas 5 temporadas, junto com o Alan, o João Magno, ainda voltando lá atrás, né, algumas contratações que o Goiás fez também em 2016, 2017, acho que o Edson Carioca entra tranquilamente nesta lista do setor ofensivo. Mas ruim jogador não é. Tá? O Edson Carioca não é tão pereba assim para mim, inclusive quando foi contratado eu comentei isso, via com potencial de ser um titular durante toda a temporada, ainda mais se tratando de um enredo de Série B. Faz parte, ainda bem que ele consegue, né, se recuperar lá no Mirassol. E existe uma possibilidade de compra, uma informação também que foi trazida pelo portal Esmeraldino, que alguns rumores, né, vindo do Mirassol, em executar a opção de compra do atleta. O valor seria de aproximadamente hoje 4 milhões de reais. O vínculo dele com o Goiás vai até o final de 2027, tá? Foi um contrato de 3 anos de duração. No Mirassol, esse vínculo vai somente até dezembro. Se a gente for pegar aqui o valor de mercado do Edson Carioca hoje, ele está avaliado em 650 mil euros, né? Na cotação atual, daria mais ou menos 3 milhões e 600, mais ou menos, de reais, 3 milhões e 700. Este valor da multa acredito que não seja pago de forma imediata, até porque não existe outros interessados, né? A não ser que apareça, por exemplo, algum clube da Ásia ou algo nesse sentido, tentando negociar o jogador. Neste momento não há ofertas. Por que não pensar em uma troca em definitiva do Edson Carioca com outros jogadores do atual elenco do Mirassol? Porque assim, quando o jogador se queima com a torcida, não adianta, tá? Independente da série que o Goiás for jogar o ano que vem, acho que não tem clima, por exemplo, do Edson Carioca, até mesmo fazendo uma boa Série A, voltar para o Goiás. Por que não pensar em uma troca com algum jogador deste atual elenco do Mirassol, alguns que não vêm jogando com tanta frequência nos últimos jogos, que para mim poderia ser opções plausíveis para uma Série B, como por exemplo o Chico, né, o Chico Kim,
coreano, também tem nacionalidade brasileira, e paraguaia, né? E aquele mesmo ex-Atlético Goianiense, Juventude, CRB, Ceará, foi procurado pelo Goiás em 2022, tá? Para a Série A do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião ele foi contratado pelo Juventude. Pelo Atlético foi bem em 2020, marcando 3 gols em 8 jogos. 3 gols e 8 assistências em 43 jogos. O seu contrato no Mirassol vai somente até dezembro, hoje já bem mais experiente, né? Tem 34 anos de idade. Na Série A, apenas 3 aparições, somente uma delas na condição de titular. No ano passado, na Série B, foram 36 jogos com 1 gol marcado. Não faz assim uma grande temporada, tá? Se a gente pegar, já é um Chico em baixa, mas é um jogador que faz muitas funções e está em reta final de contrato, acredito que seja uma opção. Outro jogador também que me agrada bastante é o lateral Daniel Borges, pode jogar pela lateral direita, também pela lateral esquerda. Estava acertado com o Goiás lá em 2021, após o Campeonato Paulista, pelo próprio Mirassol, né? Quem diria, o Mirassol naquela época era um clube de Série D do Campeonato Brasileiro. Ele acabou indo para o Botafogo, fez uma proposta financeira um pouco maior e hoje está com 32 anos. Começa a Série A como titular, acabou perdendo um pouquinho de espaço. Você pode observar aqui pelo mapa, ele joga tanto pela lateral direita como pela esquerda. 5 jogos na Série A, 2 da condição de titular, com 2 gols marcados. Até agora, na Série B do ano passado, também foi um nome importante, com 17 partidas, 11 delas na condição de titular. Ele que chegou na metade do ano no América Mineiro. Você pode deixar a sua opinião também sobre o Daniel Borges, 32 anos de idade, uma opção também experiente, né, em termos de Série B, e que não vem jogando. Das últimas 5 partidas que ele ficou no banco, apareceu em apenas uma delas contra o Internacional. Com a RJC Assessoria Contábil, você encontra o melhor para o seu negócio, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. A RJC facilita bastante as coisas para a sua empresa, como, por exemplo, a criação de uma holding empresarial ou familiar, a restituição de impostos, caso você tenha pago mais do que precisava nos últimos anos. Caso você não tenha feito a declaração do seu imposto de renda ainda, dá tempo, tá? É só você entrar em contato com o pessoal da RJC e descomplicar a sua vida. Vou deixar todas as informações pelo link na descrição do nosso vídeo, beleza? E não perca nenhum jogo do Goiás ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV, tablet e muito mais por apenas R$30 mensais com a GIN TV. O link na descrição do nosso vídeo. Por lá você tem até 2 acessos simultâneos utilizando a mesma plataforma, a mesma assinatura. Então tem como você dividir aí com algum amigo seu, algum parente, ficar ainda mais barato. O custo, ótimo custo-benefício da GIN TV. Só chamar no WhatsApp, o link na descrição, e falar que veio aqui pelo Goiás News. Completando o nosso vídeo, ainda falando sobre este interesse, porque não do Mirassol em comprar o Edson Carioca em definitivo, vem jogando bem na Série A por lá. Alguns outros jogadores também que não vêm aparecendo com frequência no Mirassol, por exemplo, o Léo Gamalho, tá? 39 anos de idade, recentemente foi especulado no Santa Cruz, teve uma contusão, já está de volta para este mês de maio, ainda não estreou na Série A do Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça, eu não vou mentir para vocês não, tá? Se o Goiás contratasse o Léo Gamalho, eu não acharia um nome ruim não. Todo clube que ele passou, ele teve boas médias de números, tá? Até pelo Goiás, às vezes a gente acaba esquecendo, mas em 2016 ele fez 11 gols na Série B em 17 jogos. Em 2017 ele acaba saindo pela porta dos fundos, ainda assim foram 13 gols em 32 partidas. O Goiás ele tem essa mania feia de às vezes dispensar principalmente centroavantes ali na metade do ano e trazer jogadores piores. Eu lembro que, por exemplo, em 2017, o Léo Gamalho sai, vai para a Ponte Preta, até foi bem na Série A, e o Goiás em 2017 termina a Série A com quem no ataque? De centroavante mesmo? Se não estiver enganado, era o Júnior Viçosa com o Gustavo. Aí chega o Walter, o Ailo, enfim, não teve um melhor que ele. No ano de 2023 também o Goiás recupera o Matheus Peixoto, na metade do ano libera o cara para o Atlético de graça, e aí traz Matheus Babi e João Maio. Então o Goiás ele tem essa mania feia de dispensar alguns jogadores e trazer piores, por isso que eu fico com medo quando a gente começa a falar em lista de dispensas. Léo Gamalho tem vínculo somente até o final deste ano. Fabrício Daniel também é outro jogador que eu acharia uma boa alternativa para a Série B, esse que vem jogando até com mais frequência, mas ainda assim é um reserva, né? Dos últimos 5 jogos, ele apareceu em 3 deles, sendo apenas um na condição de titular. Tem 27 anos de idade, no ano passado esteve no Novo Horizontino, na disputa da Série